M. Night Shyamalan, o anti-Christopher Nolan, o que é que Luiz Gongra... Volte, Luiz Gongra, seu canal parou, mas seu canal era muito bom. O que é que ele tem a dizer a nós? Peraí que tá alto. O Christopher Nolan é um diretor, no mínimo, controverso. Eu acho curioso como ele consegue ser superestimado por uns e subestimado por outros. Isso porque quem tá começando a... Eu sou conhecido por ser um grande crítico do Christopher Nolan, mas eu adoro os filmes O Grande Truque e Batman, o Cavaleiro das Trevas, tá? Esses dois são ótimos filmes, muito bons. De resto, não sou muito fã mesmo, não. Conhecer filmes agora, sempre acaba assistindo algum dos filmes dele e achando a melhor coisa do mundo. Eu mesmo passei por isso. Por outro lado, tem as pessoas que estão há mais tempo conhecendo o cinema que por alguma razão deixam de gostar do Nolan em algum momento, e também alguns odeiam ele. Eu não me identifico com nenhum dos lados. Eu ainda gosto de alguns dos longas dele, Dunkirk, A Origem, O Grande Truque, só que com o tempo eles foram piorando consideravelmente. Principalmente quando eu comecei a pensar sobre a maneira que o diretor trabalha com mistério, realidade e espetáculo. A maioria dos filmes dele ficam nessa brincadeira de criar uma grande incógnita. Tudo parece muito complexo e elaborado, porém no fim o diretor faz questão de explicar. Eu acho que O Grande Truque acerta justamente nisso. O Grande Truque é o filme mais Nolan de todos, porque ele vai em busca dessa questão do espetáculo, como é que eu posso falar assim? Do truque mesmo, da carta na manga do mágico, né? Então, o mais legal... Porque qual que é o mais legal da mágica? Quando você vê mágica, Mr. M, né? Quando você vê a mágica, eles tentam esconder qual é o truque da mágica, a explicação da mágica. Porque vamos falar a verdade, a mágica é legal, mas quando você vê a mágica, você pensa, ok, qual é o truque? Qual que é o truque? Isso que é mais legal. Por mais que os mágicos tentem esconder, o mais legal é o truque. O mais legal é a explicação, mais do que a mágica. E qual que é o problema do Nolan? O problema do Nolan é que ele tenta explicar a fantasia. Pra mim, né? Pra mim, o problema não é que ele tenta explicar tudo. Ele tenta explicar no Interestelar, ele tenta explicar cada passo, ele tenta explicar cada conceito científico, ele tenta explicar a sua fantasia. Nos outros filmes, isso dá errado. Mas, a partir do momento que ele faz um filme sobre mágicos, o grande truque, e o rolê do filme é essa questão do truque e não da mágica em si, é muito interessante, porque as explicações que ele faz no filme são o barato do filme. Tipo, quando ele tenta explicar de forma irritante nos outros filmes, em O Grande Truque, esse que é o legal do filme. O legal do filme é você ver as explicações e a batalha que existe ali entre os mágicos sobre isso. Então faz sentido ali nesse filme. Por isso que eu falo, cinema não é a partir de regras. Então, tipo, explicar o que tá acontecendo em cena é objetivamente ruim. Não necessariamente. Nesse filme funciona. Nos outros não funciona. Mas nesse filme, que é um filme exatamente sobre isso, sobre o truque, sobre a farsa, sobre a mentira e sobre como construir mentiras, funciona perfeitamente nesse filme. Então, pra mim, O Grande Truque é o melhor filme do Nolan nesse sentido. Tudo detalhadamente. Não podem existir brechas para uma visão diferente da sua obra. O Thiago Romariz, que fazia parte do Omelete, fez um excelente texto sobre isso. Para ele, o cinema do Nolan é didático, sóbrio, artificialmente bonito e limpinho. São filmes que criam espetáculos e mistérios a partir de uma perspectiva ascética e institucional. Eles aparentam na superfície serem subversivos, mas na realidade nunca apresentam nenhum tipo de revolução. Eu vou começar esse raciocínio falando de A Origem. Para você que não sabe, a história acompanha o Don Cobb, um criminoso capaz de entrar no sonho das pessoas que é contratado para implantar uma ideia na mente de um empresário. Talvez esse seja o filme que firmou Nolan como um grande diretor de blockbuster. A primeira vez que eu vi foi muito impactante. Eu tinha uns 13 anos, eu vi nessa cama aqui mesmo, e quando chegou aquela última cena do peão, a minha cabeça explodiu. Provavelmente naquele momento foi o melhor filme que eu tinha visto na minha vida. E por isso eu guardo muito carinho pelo cinema do Nolan. Querendo ou não, ele foi importante para eu querer conhecer mais sobre cinema. Nolan tem esse impacto muito forte, né? Tipo, em quem tá começando a ver cinema. Mas eu confesso que comigo, ele nunca teve esse impacto, não. Nunca... Nem quando eu tava começando a ver cinema, o Nolan me impactou tanto nesse sentido. Mas eu sei que, muita gente tá começando a cinefiliar, pira com Interstellar, Grande Truque e tal. Boa noite, Vitor Gouveia. Boa noite. Dito isso, eu revi esse filme
O excelente Continua bem Inception. bom, na verdade. Acho que o Primeiro é diretor mediano, sabe velho. lidar muito bem com uma noção de urgência. É massa porque tudo tá sempre em risco. A origem tem uma unidade muito bem estabelecida. A premissa, os personagens do universo funcionam como uma grande desculpa para existirem cenas espetacularizadas. Com certeza é o filme do Nolan que mais sabe lidar com a grandiloquência e a robotização das relações dos personagens. Tipo, tirando o protagonista, cada um ali tem um espaço definido e serve uma função. Acho que dá até pra enxergar um tipo de desumanização das pessoas em prol da ação. Na maioria dos filmes dele isso não funciona, mas aqui isso serve um propósito narrativo maior, que é o espetáculo. A montagem fortalece muito esse estilo. Detestável mandou R$50. Muito Chegando obrigado. atrasado, mas tentando fortalecer. Muito obrigado aí por bater uma meta e passou a meta, né? Muito obrigado mesmo. Chegou atrasado ali, pô, tivemos ótimos conteúdos nessa live, acabamos de ver um vídeo maravilhoso, depois veja o VOD, tá? Muito obrigado pelo fortalecimento. E sobre A Origem, eu acho um filme meio mediano, pra mim essa robotização aí nesse filme não funciona, mas é isso, né? E mais uma vez eu detestava que na última lá, eu vi agora, eu não consigo ouvir direito os usos, mas detestava aí, pô, tá financiando pra caralho, né? Mandou já R$100, mandou agora 50, muito obrigado, detestável, de verdade. Um dos primeiros membros do canal. A Origem, pra mim, não me pega muito, mas eu sei que é um filme que pega demais o pessoal, né? Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Ah, sim, o que eu ia falar era sobre esse rolê da tensão, como ele constrói. Pra mim, o Nolan constrói muito bem tensão quando ele vai lidar com gato e rato, a dinâmica do gato e rato. O que é a dinâmica do gato e rato? Essa dinâmica, por exemplo, você pode ver no Spielberg, Catch Me If You Can, né? Prenda-me se for capaz. E justamente os meus filmes favoritos, que é o que? O protagonista perseguindo alguém e também sendo perseguido por outro alguém. É você perseguir uma outra pessoa e ser perseguido ao mesmo tempo. E por coincidência, mas não tão coincidência, os meus dois filmes favoritos do Nolan são justamente filmes que tem essa dinâmica do gato e rato, que é O Grande Truque e o Batman Cavaleiro das Trevas, né? O Batman perseguindo o Coringa ali no Grande Truque, os dois mágicos se perseguindo, ao mesmo tempo que o protagonista persegue alguém, ele também é perseguido por esse outro. Ele faz muito bem essa dinâmica, porque essa dinâmica ela não necessita de um grande desenvolvimento de personagens, né? É mais uma coisa ali da construção da tensão e da ação, e ele se desenvolve muito bem nessa dinâmica. Sobretudo porque ela trabalha de forma muito direta com os diferentes núcleos. O problema de A Origem é que o longa se acha mais difícil do que ele é. Tipo, a gente tá vendo uma história sobre o mundo dos sonhos, mas tudo tem regras demais. Me parece ser contraditório você fazer um filme sobre um universo lúdico de forma tão burocrática e realista. Concordo. Por um lado, essas regrinhas ajudam a criar tensão lá na frente. Porém, de certa maneira, o estilo autoexplicativo do diretor não segue uma unidade estilística. Ele quer, ao mesmo tempo, parecer complexo e ser didático. Não faz muito sentido pra mim. Até o final sofre com isso. Aquela questão de não saber se o peão caiu e se o personagem tá sonhando ou não, cai por terra, porque a gente vê claramente ele dá uma tropeçadinha antes de cortar. Então, tipo, nem quando ele vai abraçar essa incógnita, ele abraça completamente, sabe? Sempre... O Nolan não se segura em deixar o espectador tirar suas próprias conclusões. Ele não se segura, ele tem que estar explicando tudo. É muito engraçado isso até. Fica naquele vai, não vai. Ainda que alguns dos vícios do Nolan fiquem bem evidentes e desequilibrados com a unidade do filme, A Origem cumpre bem o que se propõe, principalmente por entender a natureza objetiva da sua encenação e usar isso a favor do aspecto sensorial. Péssimo mesmo é quando esses fetiches destroem completamente as encenações de alguns dos filmes do Nolan. E aí entra o Cavaleiro das Trevas Ressurge. O principal problema do terceiro Batman é que o diretor não consegue decidir que tom seguir. A história em si é totalmente exagerada e ridícula, o que nem é ruim pra mim. O problema é que ele não aceita a futilidade do roteiro. O Nolan tenta seguir uma encenação sombria e realista, onde não faz sentido. Nos outros filmes isso funcionava porque a história seguia um padrão mais pé no chão e menos caricato. Aqui é totalmente diferente. Parece que o Batman é totalmente canastrão, sabe? Não faz sentido ele implantar esse tipo de encenação nessa história mais exagerada. Mano, é porque o Nolan, ele tá dirigindo personagens que se vestem de fantasia e vão batalhar o mal, mas ele não aceita isso. Tipo, eu gosto do Cavaleiro das Trevas, mas vamos falar a verdade. O Cavaleiro das Trevas é um filme de herói que poderia não ser de herói. Ele é um filme de herói que, por acaso, o personagem principal se veste morcego
e o vilão pinta a cara de colorido. Mas dava pra ser claramente um filme de crime normal. Até porque Cavaleiro das Trevas é claramente uma releitura, assim, quase um Ctrl-C, Ctrl-V de Hit, né, do Michael Mann. E é diferente, por exemplo, do que o Matt Reeves faz no Batman, o último Batman, aquele de 2022, né, do Matt Reeves. Porque, qual que é o rolê? Os dois são filmes realistas, os dois são filmes pé no chão, né? Então, qual que é o rolê? Se a gente for ver o Batman dos anos 80, dos anos 90, Tim Burton, né, o Batman clássico, né, a gente vê como os filmes de quadrinho, eles tinham um tom cartunesco, né? Eles tinham realmente um tom, assim, de ser irrealista, porque herói não é uma coisa real, é irrealista. E aí o Nolan que vai ditar esse realismo no cinema ali a partir da trilogia do Batman, né? Só que qual a diferença do realismo do Nolan do realismo do Matt Reeves? É porque o realismo do Nolan, você pode claramente trocar essas figuras por figuras normais. Já o Matt Reeves não. O Matt Reeves, ele sabe que ele tá lidando ali com tradições de quadrinho, né? Então você vê o que é que o Matt Reeves faz. Ele transforma essas figuras em figuras críveis, em figuras reais. Mas ele não perde o Batman. O Batman do Matt Reeves ainda é o filme do Batman, né? O vilão lá do Matt Reeves, o Charada, ele ainda é o Charada. Ele ainda tem... O Pinguim, ele ainda é tipo um personagem claramente vindo de quadrinho, claramente imaginado, né? Mas o Nolan não. O Nolan, ele não aceita ele tá fazendo esse filme específico, né? E no Cavaleiro das Trevas até funciona nessa dinâmica de gato e rato. Mas no Batman Begins e no Batman Ressurge, Cavaleiro das Trevas Ressurge, claramente fica evidente que o Nolan só tá fazendo um filme qualquer de ação, de suspense, que, por coincidência, tem personagens de quadrinho, tá ligado? Esse que é o grande rolê do Nolan. Ele não abraça esse universo fantástico. O diretor não sabe usar essa dualidade do ridículo e do sério para criar uma dialética. A obra não funciona nem como drama, nem como comédia. Na real, nem o espetáculo aqui é interessante. O risco que existia lá em A Origem cai por terra porque não existem relações dramáticas interessantes envolvendo o Bruce Wayne. As dinâmicas dele com o Alfred, a Mulher Gato e a Miranda Tate são totalmente insossas e desinteressantes. E eu também não curto como o mistério é trabalhado. O fim da história é focado na morte do Batman e da gente não saber se ele tá vivo de verdade. Então o Alfred vai pra Europa, ele dá aquele olharzinho dele e tipo... Nossa, é muito ruim esse final. Você já entende pelo contexto do filme que a pessoa que ele tá cumprimentando é o Bruce Wayne. Mas o Nolan precisa mostrar a cara do personagem para as pessoas entenderem. Tipo, ele acha que todo mundo é burro e não vai entender a obra dele. Isso é, tipo, um grande clímax que estraga totalmente a experiência. Já deu pra perceber a principal razão de eu ter pego um ranço do Nolan. Pra mim, ele é um dos grandes... Se esse final fosse aberto, que não seria exatamente aberto, seria muito mais potente, né? Mas não, ele tem que fazer o contraplano. Responsável dessa tendência de explicar-se filmes e das pessoas acharem que precisam entender 100% uma obra para curtir ela. E como eu falei, isso tá tanto no roteiro quanto na encenação dos filmes dele. A linguagem é sempre usada de forma sóbria, objetiva e asséptica, e a história tenta explicar as coisas detalhadamente. Por outro lado, eu acho que existe outro cineasta que trabalha muito bem. Antes dele ir pro Shyamalan, inclusive, esses dias eu fiz um tweet, né, falando como aquela cena do Batman o Batman vs Bane era horrível, né? E eu até falei, tipo, mano, é muito ruim como ele tenta filmar de uma forma realista, mas ele não faz um realismo que realmente potencializa a cena, como, por exemplo, a gente vê na luta do Day Live do John Carpenter, né? Que eu até usei como exemplo de uma boa cena realista e que é forte ainda. Não, ele faz um realismo que o Batman e o Bane lá, pô, parece dois bonecos engessados assim de cimento, pô, é horrível, sabe? E ainda é pior se você pensar que tanto o Batman Begins quanto o Ressurge, eles fazem toda uma homenagem, né, a essa tradição das artes marciais, né? E o Nolan não sabe filmar cena de luta corpo a corpo, assim. Chega a dar vergonha. O realismo dele sabota as cenas de ação dele, assim, de luta corpo a corpo, sabe? É muito ruim. E eu vejo Trap, na próxima semana eu vou ver Trap, tá? Bem com essas noções de mistério, realidade e espetáculo. O M. Night Shyamalan. Tem um excelente texto do Pedro Lovato sobre vidro, em que ele fala sobre como o Shyamalan é praticamente o anti-Christopher Nolan.
É um diretor que acredita na fantasia e no mistério e que exalta o poder da ficção. Eu não podia concordar mais. Se por um lado o Christopher Nolan é um cara que tem uma perspectiva realista e sombria das coisas, o Shyamalan trata tudo com um aspecto mais fantasioso e que acredita na inocência e na pureza das suas histórias. Ele tem fé num poder quase místico dos arquétipos e da infantilidade. E talvez seja por isso que o diretor começou a ser ridicularizado pela crítica estadunidense enquanto o Nolan era exaltado. Vou falar do filme dele que começou a ser mais criticado, que é Sinais, e também é um dos que mais reflete esse estilo dele. A história acompanha o ex-padre Graham Hess, que abandonou a igreja depois de perder sua esposa no acidente, tentando sobreviver numa invasão alienígena junto com a sua família. Aqui existe a mesma dualidade do Cavaleiro das Trevas ressurge. O Shyamalan fica passeando entre a comédia e o drama. Existe um lado mais exagerado e ridículo e outro sério e sombrio da encenação. Porém, diferente do Nolan, o diretor aqui usa esses dois lados para criar uma dialética, ou seja, a comédia e o drama caminham juntas para que o protagonista possa superar o seu realismo cínico. O Graham se tornou uma pessoa muito nihilista desde que sua esposa morreu. Eu gosto muito como o diretor expõe essa falta de fé de maneira muito sutil. Nesse plano, numa das primeiras cenas do filme, a gente vê a silhueta da cruz na parede e o protagonista atrás da porta. Não só entendemos que... Porra, um cara meteu aí no chat, Nolan é tipo Glauber Rocha, aí tu me quebra pra caralho, né? Puta que pariu, se eu pudesse te xingar aqui de todos os nomes, mas hoje eu tô de boa. Ele perdeu a fé, como o Shyamalan estabelece algo que vai se repetir por muitas vezes durante a reprodução, que é o Graham atrás de portas ou janelas. Pra mim, isso é uma maneira que o diretor encontrou na sua decupagem para demonstrar que o personagem precisa ir além, ele precisa atravessar e abandonar o seu cinismo. Mas como fazer isso? Aceitando a sua inocência de volta. Aí que entra o espetáculo. Sinais é um longa sobre o fim do mundo. Os alienígenas invadem o planeta para destruir a civilização. Só que o Shyamalan coloca essa dinâmica num ambiente muito fechado, que é a fazenda de um pai de família no interior dos Estados Unidos. Ele busca ambientes menores para fazer comentários mais grandiosos. E não é só pelo lugar em si, mas tudo é diminuído para algo meio ridículo. A Dama na Água, é isso, eu falei, vejo a minha tier list de A Dama na Água, ele pega ali um prédio, e a partir do prédio, de um canto reduzido, de um canto banal, ele faz uma fantasia maravilhosa. E é justamente isso que eu falei naquela tier. Shyamalan, ele acredita nos sentimentos mais básicos, nas coisas mais básicas do cinema, na inocência, no amor da família, ou no amor romântico, enfim que seja. Nesses sentimentos puros, entre aspas. Só que isso não estava em moda na época que ele estava fazendo cinema, né? Nem hoje, inclusive. Hoje é tudo muito cínico, né? E aí ele é visto com maus olhos. Eles usam uma babá eletrônica para escutar os ETs. As crianças leem livros pseudocientíficos que são totalmente imbecis. E o ponto fraco dos aliens é água. As soluções são todas meio idiotas, porém funciona porque o diretor aceita a inocência da sua história. Tem uma cena que representa isso como nenhuma outra. O Graham e o seu irmão Meryl estão sentados no sofá conversando sobre se eles vão sobreviver a esse acontecimento. O ex-padre diz que existem dois tipos de pessoas nesse tipo de situação. As que acreditam em milagres e as que acreditam em coincidências. E pergunta pro irmão qual tipo ele é. De repente o tom da cena muda completamente. O Meryl conta uma história de quando ele ia beijar uma mina e aí ele teve que tirar o chiclete da boca e nessa hora a mina vomita. E pra ele tudo aquilo foi milagroso. Foi uma obra de Deus ele ter que tirar o chiclete na hora pra mina não vomitar na boca dele. É um momento muito bobo e engraçado. Cena. Porém a encenação muda novamente quando Graham diz qual tipo de pessoa ele é. O protagonista assume um tipo de rispidez e fica totalmente sombrio. Ele acredita que todos vão morrer naquela situação e não existe nenhum tipo de salvação. É a representação perfeita da dialética do Shyamalan entre a comédia e o drama. Caralho, também é possível ver essa relação nas crianças. As duas parecem ser muito mais inteligentes e sérias do que qualquer criança no planeta Terra. E isso talvez seja uma forma de representar que a infantilidade é libertadora. As crianças conseguem enxergar o mundo como ele realmente é e sem
sem estarem presos a amarras sociais, sabe? Pro Graham, os seus filhos são o único elo que ele tem com a sua mulher que morreu. E a única coisa que fez ele não perder a fé completamente. Tanto que quando os aliens invadem a casa dele, ele conta para cada um dos filhos como foi o nascimento deles, como se fosse um grande milagre, assim. A maneira com que ele conta é totalmente libertadora e bela. Um dos momentos mais fodas é quando o garoto tem uma crise de asma e o protagonista força ele. Nossa, essa cena é muito foda. Ele pede pro filho acreditar e ter fé que ele vai conseguir voltar a respirar. E, porra, velho, eu fico arrepiado só de lembrar. E o garoto volta a respirar. É tipo o primeiro momento que o Graham decide voltar a falar com Deus. Mais uma vez, repito, sou ateu, mas não tem aquela... ninguém é ateu quando o avião tá caindo, né? Porra, mas que time de fazer isso, né? Que time de merda, né? Todo o apoio aí às vítimas do acidente aéreo que aconteceu ontem, tá? E às famílias. Que time de merda. Mas enfim, ninguém é ateu quando o Shyamalan... Quando você vê um filme do Shyamalan, né? Nossa, que filme lindo. E é isso, o Shyamalan é sobre fé, né? É sobre fé. Os filmes dele são sobre fé, porque ele é um cara que acredita na fantasia e no poder da mentira no cinema, né? Filme. Mas ainda assim, o melhor de Sinais é como o mistério é trabalhado. É impressionante como o diretor esconde objetos e pessoas na sua encenação, passeando pelo drama e pela comédia. Nessa cena, na farmácia, funciona só como uma piadinha, e nas cenas envolvendo os aliens, cria uma enorme tensão e medo no espectador. Na real, é muito interessante como a gente raramente vê os ETs de verdade. Eles estão sempre escondidos, vistos pelos pés, pelas mãos, por reflexos pela televisão, ou seja, o Shyamalan não explica a incógnita do seu filme. A gente não sabe como os aliens chegaram na Terra, por que eles fazem o que eles fazem e por que a água é o Ai, mas como que os aliens são burros? Porque a água é o ponto fraco deles e eles vêm pro planeta Terra que é cheio de água. Vai tomar no cu, filho de rapariga. Vê o filme, desgraça. O ponto fraco deles. Não é um falso mistério. O desconhecido é trabalhado como algo inexplicável mesmo. Desde que o Graham deixa de acreditar em Deus, ele tenta sempre racionalizar as situações. O personagem, de certa maneira, fica alienado com a mídia e com o materialismo e o cinismo. Durante toda a história, ele fica atormentado por um sonho do momento em que a sua esposa morreu, mas no final ele entende por que tudo aquilo aconteceu. É curioso, porque tudo é explicado igual nos filmes do Nolan, só que a perspectiva dessa explicação vem de algo ilógico e espiritual. Quando a mulher morre, ela diz pro Graham que ele tem que ver e enxergar. Isso pode ter vários significados. Objetivamente, serve para ele enxergar o taco de beisebol e falar pro Meryl pegar para atacar o bicho no momento em que ele pega o garoto. Espiritualmente, é uma maneira de dizer que o Graham precisa atravessar e além e se reencontrar com a sua própria fé. Tudo se encaixa, até a asma do menino serve para ele não morrer com o veneno do alienígena. No fim, as coisas que acontecem servem para o protagonista aceitar o mistério da realidade, aceitar a fantasia e a fé como parte da sua vida. Shyamalan trabalha com noções parecidas com as do Nolan, mas de maneira totalmente diferente e, para mim, absolutamente geniais. São formas diferentes de contar histórias, né? Claro que tem ótimos diretores que conseguem trabalhar bem com o realismo. E tem diretores ruins que não conseguem trabalhar bem com a fantasia. Mas o Shyamalan faz muito bem e o Nolan faz muito mal, foda-se. E é isso, enfim, M. Night Shyamalan, o anti-Christopher Nolan, acho que deu pra entender o ponto, né? De que o Nolan, de certa forma, ditou um tipo de cinema mais realista, né? Ali no final da década de 2000, começo da década de 2010. E o Shyamalan, de certa forma, ele estava um pouco deslocado desse estilo, né? E o que o pessoal reclamava dos filmes do Shyamalan era justamente sobre esse estilo. Ele era visto como cafona, como brega, como datado. Mas eles só são estilos diferentes, né? Ótimo vídeo do Luiz Gronga. Volte a fazer vídeo.